97,7 MHz. Rádio Querência FM, estúdios e transmissores nos altos do Morro da Tabatinga, na Vila Alexandrina. Telefone 3243-3864. Bom dia, queridos ouvintes da nossa querida Querência. Está entrando no ar o programa espírita Diálogo Fraterno, buscando levar até você a compreensão, levar o consolo, levar os esclarecimentos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde vamos após o nosso desencarne. Tudo baseado nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Começamos a nossa atividade com a nossa prece. Bom dia a todos, queridos amigos da Querência. Um excelente sábado a todos. E aqui escutando essa programação, essa rádio, que é a nossa companheira do dia a dia, com a boa música gaúcha para todos. Fim de semana que o pessoal da campanha começa a se recolher e buscar, às vezes, um pensamento, uma intuição, e a finalidade do nosso programa é também trazer algum esclarecimento à luz da doutrina espírita. E assim, nesses momentos, nessa meia hora, vamos nos dedicar a refletir um pouco e vamos buscar a sintonia dos bons espíritos, rogando que nessa hora possamos nos harmonizar pela prece. Senhor Deus, Pai da infinita bondade e misericórdia, agradecemos, Pai querido, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, buscando a palavra, os ensinamentos de Jesus, para que possamos colocá-los em prática e que a nossa vida melhore, que os nossos familiares também possam, através desses dias de Natal, que onde o bom pastor possa entrar nos lares de todos, nos corações que estão sedentos da justiça, que a paz de Jesus inunde os nossos corações. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Querência FM. Nossa proposta de hoje, deste programa, é trazermos, né, ao nosso estudo a convocação de Jesus aos seus seguidores. Nós trazemos hoje essa proposta que está trazida até nós pelo Espírito Humberto de Campos, está no livro Boa Nova. Então, vamos fazer a leitura desta mensagem para a nossa reflexão. Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, afirma Jesus. Afirmativa que foi recebida com grande ironia por Anã. Após breve diálogo, este fez nova pergunta a Jesus: quais são os teus seguidores e companheiros? Ao que Jesus responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. De fato, para realizar a sua missão, Jesus convocou companheiros que lhe seriam primeiramente discípulos e, depois de seu testemunho na cruz, continuadores da sua obra de transformação do mundo. E vem convocando novos trabalhadores até o dia de hoje, em todos os lugares, com diferença apenas de época e de forma do chamamento. Os homens esperam por Jesus e Jesus igualmente espera pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Cristianismo, meus irmãos, significa Cristo em nós. Pois é, queridos irmãos, tem muitos irmãos esperando a volta de Jesus. Será que é preciso Jesus voltar? Jesus convocou os apóstolos
para a construção do reino de Deus na terra. E o convite hoje se faz, né, pela doutrina consoladora aos trabalhadores da última hora, especialmente nesse Natal, que o Natal é um convite, né, um convite à renovação, que todos, né, buscamos, às vezes, a partir do Natal, modificar alguma coisa na nossa vida. E Jesus é o chamado, né? Todo ano Ele nos chama para que a gente se renove, porque a nossa vida precisa mudar. E a gente não muda se a gente não se mexer. E nós somos espíritos, nós não podemos ficar só vinculados à materialidade, temos os nossos compromissos, é claro, temos que cuidar das tarefas da casa, temos que trabalhar, mas é necessário um tempo, como nós estamos aqui hoje fazendo, um tempo para que a gente busque os esclarecimentos. Como diziam os apóstolos, mestre, tu que tem as palavras de vida eterna, e a gente não vai achar essas palavras de vida eterna em outro lugar, senão nos ensinamentos de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso a gente tem que ver qual é como está sendo como foi esse ano, né? Qual o padrão nosso de vida, o que a gente precisa mudar. Será que a gente continua, né, com uma boa rádio? A rádio tem uma programação boa, todo mundo gosta, então aquela rádio a gente continua escutando. E assim a gente vai puxando para a nossa família o que a gente fez de bom, o que não estava bom. Então é necessário. Então muitas vezes tem pessoas que costumam dizer, o Natal parece que traz uma nostalgia, às vezes traz uma ansiedade, nos sentimos às vezes deprimidos, mas isso é um chamado para que a gente veja algumas coisas que precisam ser mudadas, até porque se a gente não mudar, né, as leis divinas, a lei de evolução, elas pedem que a gente tome conta da nossa vida, que a gente evolua, e porque a vida é isso, tem a necessidade de espiritualizar-se. Pois é, então tá aí, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, Jesus chama a todos nós, a toda a humanidade, mas poucos escolhem seguir Jesus. Então, que sejamos nós que devemos fazer essa reflexão. Eu estou realmente buscando seguir Jesus? Não adianta nós termos o rótulo de cristão, né, Sérgio? E não vivenciarmos o que Jesus... E essa ansiedade do Natal, que traz, né? Que traz apreensão para alguns, preocupações para outros, né? Como falamos, é o chamado, né? Tem uma perguntinha assim, e agora? Por que te detens? Se tu já sabe que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, por que tu te detém nas coisas materiais? A gente temos que fazer uma analogia, né? Hoje, o Natal, para muita gente, é ter mesa farta, é ter bebida, né? E o ensinamento do Cristo não é esse, né? A gente tem que pensar, é um momento, e isso acontece, da solidariedade, do amor, de se colocar no lugar dos outros, né? E perdoar as ofensas que nos acontecem, né? A gente não pode chegar, passar um Natal, né, querendo se vingar de alguém ou querendo maldizer alguém. Muito pelo contrário, é um momento de paz, né, de reflexão. Exatamente, como falou nosso irmão, o que fizemos esse ano? O que não deu certo? Qual é a mudança? E aí vem a pergunta de novo. E por que te detens? Né? Por que a gente não segue Jesus? Por que não segue o ensinamento? É coisa nossa, é coisa de cada um, individual, né? Mas a gente tem que se dar conta que está na hora de evoluir, né? De crescer, de largar os apegos materiais, né? De que não vamos levar nada quando partirmos, né? Não ser o que somos, e a gente só pode crescer, né, fazendo bem, praticando a caridade, perdoando as ofensas. Esse é o motivo principal do Natal, né? É reverenciar o nascimento de Jesus. Sempre temos duas escolhas, né, meus irmãos? Dois caminhos a seguir. Então, quando a gente está em casa agora nesse Natal, nós vamos escolher um caminho. Temos a chamada porta estreita, a porta larga. Então, a porta estreita é isso, é a gente rever valores, buscar melhorar, evoluir espiritualmente,
porque a porta larga dos prazeres, ela se encontra fácil. Então, nós saímos de casa, nas esquinas da vida, a porta larga, ela se encontra abundante. E se a gente não assumir as nossas responsabilidades conosco, como cuidar da saúde do nosso corpo também, a saúde física, cuidar da nossa saúde mental e o equilíbrio, a saúde espiritual. Então, a porta larga, ela pode nos vencer e entrarão muitas sombras pela porta larga. E temos responsabilidades, né? Como nós temos de conduzir o nosso trabalho enquanto trabalhamos, temos uma responsabilidade com a nossa família, com nossos filhos, e a gente não pode terceirizar. Os nossos filhos, precisamos dar um norte para esses filhos menores, adolescentes. Cada vida ela tem um estágio, e cada estágio necessita daquele conhecimento que o pai e a mãe têm. Então, nós não tiramos folga dessa condição, porque Jesus também não tirava folga dessa condição. Jesus costumava dedicar muito tempo à meditação e à oração. Na época que os apóstolos saíam para pescar, os apóstolos, um pescador levanta mais ou menos como a hora do homem do campo, em torno de 5 horas, 4:30. Quando os apóstolos levantavam essa hora para pescar, Jesus já estava fazendo as orações. Então, isso é um sinal de que a gente, às vezes, precisa sair daquela zona de conforto, né? E a zona de conforto agora, quando chega no final do ano também, ela bate a porta, né? Serginho falou, a bebida, se alimentar bem. Então, nós precisamos purificar aí o nosso espírito, e isso passa pela alimentação, pelas regras, por perdoar, né? Como falou, né? A todos aqui. Então, a gente tem que buscar o perdão. E a modificação interna nossa primeira, porque a gente não pode modificar as outras pessoas. Essa modificação é nossa. Se a gente encontrar o nosso ponto de equilíbrio, nós vamos poder ajudar as outras pessoas, porque a lei é de amor, a lei é de caridade. Isso é o que prega o Espiritismo. O Espiritismo não é a doutrina dos homens, né? É a doutrina dos espíritos, nos trazendo, revivendo os ensinamentos do Cristo, e trazendo sempre uma esperança, dizendo que sempre há uma resposta para tudo. Isso nós temos toda a codificação nos colocando à disposição, respostas. E a vida? Por que eu durmo de noite, eu não durmo direito? Tem todas as respostas. Então a pessoa só tem o trabalho de procurar se informar, se espiritualizar. Pois é, meus irmãos. Antigamente, né, quando Jesus veio trazer a sua mensagem, os cristãos precisavam, muitas vezes, se sacrificavam. Eram sacrificados às feras, eram queimados em fogueiras, eram decapitados. Quem dizia que era cristão e não renegava, era punido dessa maneira. A porta estreita da época, né? É verdade. Mas hoje, queridos irmãos, nós temos que ver que mudou. Hoje não tem perseguição, nós temos liberdade de religião hoje. E por isso, talvez, a gente ficou mais livre e não acha necessidade de buscar a espiritualidade, se espiritualizar. Talvez exista um patrulhamento, que eu vejo assim, a meu ver, parece que em alguns casos existe um patrulhamento em relação à conduta. Hoje eu vou na igreja, eu vou no centro espírita. Mas isso aí é coisa de ignorante, é coisa de pobre. Então isso é um patrulhamento moral. Porque muitas vezes a pessoa, a pessoa tem que chegar e dizer, eu aprendi isso na família, o bom cristão, a fazer as minhas orações. Isso aí a gente tem que levar para a vida toda. A gente não pode, deixar se levar pelos costumes, os maus costumes da época, né? A transição planetária. A gente vê agora comentado, aquele filme A Porta dos Fundos. Então isso é o ápice, da transição planetária. E a postura do bom cristão nessa época é de defender a postura dos bons costumes, da liberdade religiosa, mas que a gente possa se transformar e não querer transformar os outros. A minha religião é melhor, o meu pastor é melhor, o palestrante da nossa casa espírita sabe mais que os outros. Nós estamos todos numa caminhada. E essa caminhada nós temos que chegar juntos. Não adianta uns querer chegar
né, antes dos outros, nós temos que ir nos escorando, né? Nós funcionamos às vezes como bengalas uns dos outros, né? Pois é. Então nós precisamos, né, nós estamos nesse mês do nosso aniversariante Jesus, temos que sentir, buscar sentir Jesus. E quando é que a gente pode sentir Jesus? Sentir Jesus é quando toda a sua mensagem faz sentido dentro de nós, na nossa consciência. Quando nós compreendemos esta mensagem, ela tem que ser como a verdade para nós. Quando entendemos seus ensinamentos como verdades imutáveis, como expressões das leis de Deus. Quando não encaramos mais os seus postulados como inacessíveis. Muitas vezes a gente diz, não, perdoar, até eu já vi, perdoar é para Deus. Não é? Que dizem, não, perdoar é... Não, eu não perdoo. Não é? Então, para a gente ver, os postulados de Jesus, eles são dentro da nossa compreensão. Se ele trouxe para nós esta mensagem, é porque nós temos condições de vivê-la. O errar é humano, perdoar é divino. Mas a gente, quando perdoa, se aproxima de Deus, né? Essa tem que ser a lei divina. Então, nos esforçar, tudo requer esforço, sacrifício, né? Determinação de seguir Jesus. E temos aqui nesse chamamento dizendo assim, por que muitos são os chamados e poucos os escolhidos? Muitos são chamados e poucos são escolhidos para usufruir do banquete do Senhor, é porque não basta aceitar o convite. É necessário que aquele que recebe o chamamento se escolha, isto é, se prepare adequadamente para o trabalho e nele persevere. Esta é a dificuldade, né? A perseverança no trabalho. Numa visita de final de semana, a irmã responsável pelo asilo estava dizendo que neste mês de dezembro tem recebido visita quase todos os dias. Quem dera que recebêssemos esse mesmo tipo de atenção o restante do ano, ela me falou. Então, o espírito de Natal deve permanecer em nossos corações. É Jesus agindo no nosso coração, mas precisamos perseverar. Precisamos ter vontade para o trabalho, não esquecer que os nossos irmãos precisam de nós todos os dias do ano. Não é só nesse período em que o nosso coração é tocado pelo espírito de Natal, pelo espírito natalino, e que nós estamos mais acessíveis a essa energia de amor. Nós temos que procurar perseverar, né? Então somos chamados à perseverança no bem, não é mesmo, meus irmãos? Esse chamado, como a gente já disse aqui, né, é para todos, né? Mas alguns ficam esperando que venha algum anjo, né, do céu e te chame como tu, o escolhido, né? E não é assim. Todos nós somos escolhidos por Deus. E precisamos exatamente disso, do esforço, né, de cada um. Porque ninguém vai fazer alguma coisa sentado em casa, né, esperando que aconteça o milagre. O milagre é nós acordarmos todo dia e sairmos para fazer o bem, fazer o trabalho, né, ajudar nossos irmãos de caminhada. Esse é o perseverar, né, do dia a dia. Tá na porta estreita, na porta larga. A porta larga é essa, que a gente pode deixar acontecer tudo. E também somos levados, né, para o caminho do mal, para não fazer nada, entre aspas, né? E não fazendo nada, tu está parado, tu não está evoluindo. A gente nasceu para crescer, para evoluir, para fazer o bem, para amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? O maior mandamento de Jesus foi esse. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, tão importante quanto este, amar o nosso irmão como a nós mesmos, né? Então, essa perseverança que é do dia a dia, né? E que a gente tem que se acordar para isso, né? O milagre de nos tornarmos santos não existe, né? Vai depender sempre do esforço de cada um. Nós precisaríamos fazer uma relação, uma correlação para nós, como se todos os meses da nossa vida fosse Natal, para que a gente pudesse sentir, né, o coração mais fraterno, aquele sentimento de mais compaixão que nós sentimos só no Natal. E todos querem, todos buscam, né, a paz de Jesus. E Jesus disse, eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Só que nós precisamos compreender que paz é essa que Jesus nos deixou.
Então, nós, trabalhadores da doutrina espírita, nós sabemos que a paz de Jesus é servir, é trabalhar no bem. Então, quando a pessoa começar a fazer isso, o Vanderlei falou, vai no asilo, faz uma visita, não precisa ser no Natal, vai no hospital, faz uma caridade. Tem gente que acha que é só no Natal que precisa ser bonzinho, que precisa fazer uma doação, que precisa, né, como diz, é só no finados que eu tenho que lembrar do meu ente querido, mandar rezar uma missa, manda rezar e não vai na missa. Então, nós precisamos fazer essa relação para que a gente seja, né, eleito, né, como aquele que cumpre as leis de Deus. E a paz, ela é uma consequência, né? A paz, ela é um caminho. Então, Jesus trouxe esse caminho e está bem claro. Não há dificuldade, né? Essa paz é através da prática do bem, do perdão. Só que isso, né, pede, né, alguma reforma íntima no início. Aí depois isso assimila, isso faz parte do nosso dia a dia, né, como a gente costuma já, levanta, dá um bom dia, muda teu padrão de pensamento. Tem gente que é muito negativo o tempo todo. Vai chegar no Natal agora, vai ficar uma pessoa deprimida, né? Então busque o auxílio, busque alguma religião, busque uma orientação, psicólogo, um médico, mas não fique em casa, né, remoendo problemas, dramas familiares. Então é época de resolver. Vamos conversar, se a gente não, né, olha, vai numa casa espírita, pede um atendimento fraterno. O que eu posso fazer com esse problema aqui? O meu familiar, aconteceu isso, eu estou com um problema no meu casamento. Então é isso que nós precisamos buscar, a solução dos problemas. E não ficar esperando que um programa de televisão, que não recomendamos, que um filme que fala, né, que critica a doutrina do nosso mestre, que nos trouxe tanto amor, e que neste Natal, né, que a gente consiga só sintonizar coisas boas, como é a programação da nossa rádio, que a gente liga, está dando uma música boa, escuta a voz dos nossos locutores, e a gente diz assim, olha, isso dá um sentimento de que a gente está em casa. E o Natal é isso, é sentimento de estar Jesus na nossa casa. E a doutrina nos convida, né, todos esses que os nossos irmãos falaram de Natal, desse mês fraterno, eu vejo assim que os dirigentes das entidades, eles proporcionam a oportunidade para os irmãos fazerem a caridade, para que eles, indo lá, se comovam, para que despertem para a ideia. É essa aí, né? Se leva no Natal com a ideia que aquelas pessoas que estão indo pela primeira vez despertem, porque nós também já fomos lá a primeira vez e depois, já sei o que eu tenho para fazer. Então, queridos irmãos, aproveitem provem esta sensação que a caridade nos traz, que é a consciência tranquila de fazer alguma coisa, né? Não, fiz alguma coisa em dezembro, a gente justifica quase todo ano. Bom, eu fiz alguma coisa, fui lá, né, levei o meu docinho, levei o meu carinho, e isso é muito importante, mas essa sensação tem que perdurar para todo ano, não é? Então, provar que a caridade não tem sensação melhor quando a gente faz de coração. Isso, aqui nós temos uma narrativa que vai se enquadrar nisso que o irmão está falando, diz assim, a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Nós somos os braços de Deus aqui na Terra. Todos nós, quando trabalhamos no bem, nós somos os braços de Deus. E nesse Natal a gente tem essa sensação que o coração fica mais sensibilizado, a gente tem um sentimento de mais compaixão, de mais amor, de mais fraternidade, né? Então, Jesus disse, né, para a samaritana no poço, que a água que ela beberia, né, seria a fonte viva. Então está faltando, né, a gente tomar essa água da fonte viva, que é Jesus, para que a gente não sinta sede todos os dias e não seja só no Natal. Eu me recordo que uma pessoa, eu estava num trabalho no hospital, e ela pediu para conversar e me falou com uma conhecida minha. Ela me disse que há muito tempo sofria de depressão, já tinha tentado um suicídio, e ela me perguntou, como um trabalhador da doutrina espírita, o que eu podia dizer para ela. E eu disse isso para ela, que o problema dela era sede. E ela me disse, olha, eu tomo água todo dia.
E eu contei para ela a história de Jesus com a samaritana no poço. E eu disse para ela que se ela beber dessa fonte, ela não vai sentir mais sede. E aí ela percebeu o alerta, né? O alerta, como é o Natal, é um alerta. E ela diz, tá faltando Jesus então no coração. Sim, tá faltando Jesus. Aí eu orientei, procura uma casa espírita, procura uma igreja. E ela começou a frequentar as reuniões doutrinárias, já está participando do estudo e a vida já está se transformando. Então, a gente não pode ficar esperando, né, sem a nossa transformação íntima. Está tudo dentro de nós. O reino de Deus, ele está dentro de nós, no nosso coração. E nós podemos ser sombra, nós podemos ser luz. Tudo isso depende de nós. Natal, na visão espírita, não deve ser de exclusão, mas sim de inclusão. Não estamos impedidos de estender ao nosso grupo familiar e de amigos as benesses do conforto que eles possam nos ofertar. Devemos viver no mundo como aqueles que atendem às condições de vida do mundo, porém, que isso não nos impeça de vivenciar o Natal como um momento de iluminação do espírito imortal, e também de elevação dos sentimentos de gratidão ao Mestre Divino pelo seu amor que empenhou em nosso favor, vindo pessoalmente trazer-nos a boa nova. Que temos consciência de que a festa de Natal é a celebração do aniversário de Jesus, e como em toda festa de aniversário, deve ser ele o alvo principal de todas as atenções. No Natal de Jesus, o presente que ele mais espera de nós é que apliquemos aqueles ensinamentos que nos trouxe em nossas ações no dia a dia, que possamos abraçar a todos e, perdoando sinceramente aqueles que nos ofenderam, elevemos uma prece de reconhecimento, gratidão e júbilo por termos a iluminação de nosso entendimento através do registro em nossas almas da palavra esclarecedora dos mestres. Que nesse Natal possamos, né, escutar os cânticos, as músicas lindas, maravilhosas, os momentos bons, né, preciosos que temos com os nossos amigos, com nossos familiares, e que tenhamos um bom Natal, né, uma boa nova, uma boa vontade de fazer as coisas certas. O Natal é reviver os dias de Jesus na Terra. E quando se aproximam as luzes do Natal, agora em dezembro, né, a gente vê o tamanho, né, como nós somos pequenos diante da grandiosidade da obra de Deus. E Jesus, há mais de 2000 anos, esteve aqui, e a gente, por esses dias, né, acaba relembrando dos dias venturosos dele na Terra. Então, Jesus, ele precisa estar presente no nosso dia a dia, o perfume de Jesus, que ele possa, né, nesse Natal, trazer a todos, né, relembrar os ensinamentos, que todos consigam, né, nas suas famílias, nos seus lares, eles consigam colocar esses ensinamentos. Lembrem que uma família precisa ter os ensinamentos cristãos, é preciso estar unidos, não só na hora do almoço, da janta, para fazer aquelas orações. Precisamos lembrar de fazer uma oração. Agora, vamos fazer oração na ceia de Natal? Vamos. Aí coloca essa oração, coloca a oração no almoço do dia seguinte, coloca na janta, e assim vai aumentando. A luz é assim, a gente precisa ir aumentando esse foco, e aumenta o foco, diminui as sombras que a gente guarda em nós. Que a nossa oração seja a ação, né? Que possamos, através das nossas ações, que também, né, elas representam uma forma de agradecimento, de gratidão a Deus. E assim, queridos irmãos, faremos a prece de encerramento em nome de Jesus, desejando que todas as águas que foram depositadas em nome deste Mestre possam receber a influência deste dia de amor, de reverenciarmos nosso Mestre Jesus, de agradecimento pelo Natal, que esse Natal se faça em nossos corações e mentes, que nós possamos fazer como Jesus recomenda: aquele que quiser vir após mim, que empunhe a sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Animados com esta confiança, meus irmãos, vamos olhar para os ensinamentos do Mestre. Vamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma individual. Que a maior obra seja a transformação de nós mesmos em homens e mulheres de bem. Que a tua luz possa brilhar sobre todos os lares, Mestre. Que neste dia as tuas bênçãos possam penetrar sobre o mundo inteiro, levando a paz, levando a harmonia. Onde haja guerra, que possa renascer a paz. Onde haja dor, renasça a saúde. Onde haja a incerteza, que possa renascer a esperança e a confiança em dias melhores. Que a tua luz possa brilhar e que teu Natal se faça em toda a humanidade. Que assim seja. Querência FM